Louvado seja Deus por isso. Então vamos para a palavra. Daniel, capítulo 6, versículo 18, diz assim: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Primeiramente, eu quero falar a respeito desse rei, que é o rei Dario, que amava Davi. Ele tinha um carinho por Davi muito grande. Só que ele caiu numa cilada. Ele pensava levantar 120 presidentes, 120 reis, e desses 120 presidentes, 3 seriam príncipes, e o Daniel se destacou em relação a todos eles. E isso provocou uma inveja, isso provocou uma revolta sobre os demais. É interessante dizer que Daniel, ele era judeu e estava ali na Babilônia. Olha que coisa. E ele era um estrangeiro, mas Deus o honrou, Deus o abençoou. E aqui diz a palavra, se você pegar de início, ele se destacava mais do que os demais, ele brilhava mais do que os demais, que eles ficaram tão furiosos que procuravam de todas as formas alguma culpa. Eles procuravam ocasião para condenar, para prejudicar a Daniel, só que eles não acharam. Aí eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos ver o que diz a lei de Deus. E eles começaram a ler as escrituras. Deus me deu essa revelação há alguns anos que me impactou. Eles buscaram na lei, na palavra de Deus, leram as escrituras todinha para ver o que ela dizia, para distorcer, para usar contra Daniel. Aí eles perceberam que era obrigação do servo de Deus buscar a Deus, falar com Deus, orar. Então eles chegaram diante do rei e falaram assim: Rei Dario, olha, vive eternamente, tal, tal, tal. Ó, a gente quer que o senhor faça uma lei só durante um mês só, não precisa ser muito tempo não. E nessa lei, que o senhor venha a colocar até o seu anel, para que ninguém venha revogar essa lei. Aí o rei falou: que lei é essa? Que nenhuma pessoa venha falar com qualquer Deus ou com qualquer outra autoridade que não seja contigo. Ele falou: é boa. Aí ele foi lá, colocou o seu anel e assinou, pessoal. Olha que coisa. E não pode ser revogada. Porque quando ele colocava o anel dele, o sinete dele, não poderia voltar atrás. Só que Daniel, mesmo sabendo que a escritura estava assinada, ele não parou de orar, pessoal. Porque a gente tem que entender algo aqui muito importante. A lei de Deus é superior à lei dos homens. Por exemplo, se sair uma lei nos dias de hoje, olha, a partir de hoje não pode os cristãos mais se reunir, eles não podem mais orar. Isso vai contra a lei de Deus. Jesus disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, se faz presente. A Bíblia diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então essa proibição de orar, de fazer as coisas para Deus, vai contra a palavra. Então a gente não tem que obedecer. Olha que coisa séria. Outra coisa importante, quando o apóstolo Pedro e os demais estavam sendo perseguidos, foram torturados, até presos, os fariseus, os religiosos disseram assim, e os políticos: nunca mais ensine nesse nome. Eles falaram assim: antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, a gente precisa obedecer a palavra. Deus deixou a lei, mas desde que a lei do homem não fira a lei de Deus. Quando Daniel ouviu e viu essa lei, ele não ficou com medo não, irmãos. Ele continuou a sua oração a Deus com janelas abertas. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Como consequência disso, essas pessoas que armaram essa cilada, essa tramóia, chegaram e falaram assim para o rei: ó rei, o Daniel faz pouco caso do senhor, ele não se importa contigo nem com as suas leis. A gente pegou ele orando. E na lei está escrito que quem não obedecesse a lei que a gente falou com o Senhor seria lançado na cova dos leões. Olha que cilada. Aí o rei caiu em si. Ele não sabia que aquela lei era para prejudicar Daniel, um servo de Deus, pessoal. Um homem de Deus, um homem que não se contaminava. Um homem que procurava se consagrar a Deus. Olha que cilada. Aí ele percebeu.
Só que ele fez de tudo para tentar livrar Daniel, mas não conseguiu. E essas pessoas falam, não, rei, você não pode fazer isso não. Você vai ter que cumprir essa lei. Tudo por causa de inveja, tudo por causa de perseguição, porque não queria o bem de Daniel. Tem muitas pessoas que nos amam que às vezes pode cair também nessa cilada, pessoal. De repente alguém chega e fala para aquela pessoa algo para tentar nos ferir, nos machucar. E às vezes a pessoa está até inocente no caso. Resumindo aqui, quando o rei percebeu que não tinha jeito, o que ele fez? Permitiu que ele fosse lançado na cova dos leões inocentemente. E como eu li aqui para vocês, a Bíblia fala aqui que ele se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Diz a palavra que ele não deixou trazer a sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Olha o carinho que esse rei tinha por Daniel e caiu numa cilada. Fez de tudo para tentar ajudar, mas não tem mais jeito, ele sendo rei. Só Deus poderia dar aquele livramento. Mas eu quero mostrar algo aqui para você, pessoal. Há amigos mais chegados do que irmão. Louvado seja Deus pelos amigos. Tem amigo de verdade que se importa com a gente. Tem muitos Dario aí que faz de tudo para tentar nos ajudar. Mesmo se porventura ele caiu numa cilada sem saber que ia nos prejudicar. A gente tem que valorizar estas pessoas. Quando a gente gosta de alguém, quando a gente se importa com alguém e você fica sabendo que a pessoa está numa situação que não é muito legal, que não é muito boa, você sente. Você se preocupa e você faz de tudo para ajudar aquela pessoa, porque você quer ver aquela pessoa de pé, você quer ver aquela pessoa bem. Os amigos de verdade fazem isso. Aqui, a Bíblia, ele sendo rei, a Bíblia diz que ele, irmãos, não quis saber de festa, não era motivo de alegria. Ele sendo rei, ficou em jejum, porque ele estava sentindo as dores de Daniel. Ele amava muito Daniel. Que coisa linda, pessoal. Isso é glorioso. Por isso que a gente tem que amar os nossos amigos. Nós temos que amar aquelas pessoas que se importam conosco. E nós também devemos ser gratos a Deus por essas vidas que oram pela gente. Eu tenho certeza que tem pessoas que oram por mim. Eu tenho certeza que pessoas intercedem por mim, pela minha casa, pela minha família, pelo meu ministério. Tem pessoas que sabem que às vezes nós somos lançados na cova dos leões. Tem coisa aqui que você vai ver que é muito forte. Mas tem pessoas que sabem que às vezes não é nada daquilo que estão falando e às vezes isso acontece com você. Então, tem pessoas assim, tem Darios, espiritualmente falando, nos dias de hoje, que se importa com você. E diz aqui a palavra, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ele não via a hora de se chegar pela manhã, chegar ao amanhecer, e foi com pressa, desesperado até a cova dos leões. Que bonito, pessoal. Os amigos se apressam para saber do nosso estado. Eles perguntam por nós. Eles querem saber como nós estamos. Eles tentam fazer de tudo para tentar ajudar, socorrer, estender as mãos, saber do nosso estado. Louvado seja Deus por essas pessoas. Temos que agradecer a Deus todos os dias por ela. E aqui diz a palavra, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O que ele queria dizer? O seu Deus, Daniel, será que ele pôde te livrar dos leões? É interessante ele falar isso, porque Daniel passou a noite toda na cova dos leões. Humanamente falando, era para ele estar morto. Mas olha que coisa, o rei Dario, ele tinha fé em Daniel no sentido no Deus que ele servia. Porque Daniel falava desse Deus para o rei Dario. Então quando ele fala, ele esperava ouvir a voz, mesmo com voz triste, porque quando a gente sabe que a pessoa não está bem, ou foi injustiçada, e a gente sabe que o que estão falando dela é mentira e outras coisas mais, a gente fica triste, porque você conhece aquela pessoa. É que nem uma pessoa que é maltratada,
Isso acontece muito em ministério às vezes, pessoal, não são todos. Mas, por exemplo, numa troca de pastores, se entrar um pastor que tem sabedoria futura, ele maltrata, machuca as ovelhas, os obreiros, e não conhece a história deles. E é claro, o pastor anterior ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado. O pastor de verdade fica, ele fica. E ele quer saber do estado da pessoa, como que ela está, se está bem. Porque para ganhar uma alma a gente sabe que é muito difícil, pessoal. Mas para perder é muito rápido. E às vezes alguns chegam e fazem alguns estragos terríveis. Tem gente que para você recuperar ela não é fácil não. Uma ovelha quando fere outra ovelha, a pessoa até volta, mas um pastor quando fere, maltrata, irmãos, cria uma ira no coração daquele obreiro, daquele membro, que para reconquistar ele não vai ser fácil não. O pastor ele tem que tomar muito cuidado. Outra coisa aqui muito forte que ele fala, será que o teu Deus ele pôde te livrar? Aí, pessoal, é a revelação profunda que está no meu coração, que eu quero compartilhar com você. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Eu fico imaginando quando o rei ouviu a voz de Daniel. A tristeza foi embora. Ô irmãos, porque todos esperavam que eles seriam destruídos, como foram aqueles que aprontaram, que caluniaram Daniel, que prejudicaram a Daniel. Quando o rei libertou Daniel, tirou Daniel da cova dos leões, logo em seguida ele colocou aquelas pessoas e os leões estraçalharam eles na hora. Olha que coisa tremenda. É muito bom quando você ouve alguém que estava na noite. Quando eu falo na noite, na escuridão da luta, das trevas. Você sabe que aquela pessoa está até chorando. É como diz o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Irmãos, nós podemos ver esse rei a noite toda chorando. Triste. Não queria saber de fé, de alegria, não queria saber de se alimentar, ficou até em jejum pelo seu amigo. Mas ao amanhecer veio a alegria de ouvir a voz dele. Como é bom você ouvir a voz daquela pessoa que você ama, que você gosta, que você se importa. Ela fala, você pergunta para ela, fala, não, estou bem, graças a Deus. Irmãos, é maravilhoso isso. Isso está faltando. Nós somos humanos. Nós somos pessoas humanas. Nós precisamos disso. E diz mais, o meu Deus, aí ele continua falando, né? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso é muito forte. Nós sabemos que os anjos de Deus são enviados a favor daqueles que irão herdar a salvação. Todas as pessoas que irão herdar a salvação em Cristo, Deus sempre tem um anjo preparado. E se precisar, envia até mais. E esse anjo foi enviado para fechar a boca dos leões. Tem muita boca aí caluniosa. Tem muita língua afiada. Tem muita língua fofoqueira, julgadora. Mas pode ter certeza. Deus tem esse anjo para fechar essa boca desses leões, espiritualmente falando, pessoal. Deus reverte a situação. Deus reverte o quadro. Aí fala, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. O anjo não permitiu que os leões fizessem dano a Daniel. Deus não permite, pessoal. E qual o segredo disso tudo? Aqui está a revelação profunda. Porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele era uma pessoa inocente. Ele foi injustiçado. Daniel não fez mal para ninguém. Mas prepararam uma cilada. Por quê? Porque ele era diferente. E por que ele era diferente? Porque ele tinha um espírito excelente. E ele era fiel a Deus. Ele não procurava ver a maldade de ninguém, pelo contrário.
Se a gente lê o livro de Daniel, que é tremendo, tem muitas revelações. Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, tem um pesadelo, não conseguiu dormir, fugiu o sonho dele, aquele pesadelo que ele teve. Ele chamou os astrólogos, os adivinhos, falou: eu sonhei, mas eu esqueci. Vocês têm que fazer de tudo aí para lembrar o meu sonho. Resumindo, ninguém consegue, pessoal. Aí ele ordenou matar todos os magos, adivinhos, e Daniel estava entre eles. Só que quando Daniel ficou sabendo, não, fala para o rei dar um tempo, que eu vou falar com Deus e Deus vai me mostrar. Ele orou a Deus e Deus revelou profundo e escondido. Fora outras coisas. Então ele se preocupava com a vida das pessoas. E ele não estava buscando o lugar de ninguém. O rei que pensou em constituí-lo sobre todos. Não foi ele que chegou, não, esse lugar é meu, esse lugar me pertence. Não. A Bíblia fala assim: aquele que assim mesmo se humilha será exaltado, e aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. É Deus que exalta. Ele humilha quem quer, exalta quem quer. Ele é Deus. Só que as pessoas não entenderam aquele propósito de Deus e motivados por inveja, por aquele espírito de inveja, porque a inveja é um espírito maligno, é uma obra da carne também. Quando a pessoa tem esse espírito, ela tenta atrapalhar de todas as formas e prejudicar, porque ela tem medo de perder o seu lugar, tem medo de perder a sua posição. Ela se sente ameaçada. Ela fala: nós temos que dar um jeito nessa pessoa. Essa pessoa ameaça para mim. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que quando certos reis subiam ao trono, ele mandava matar até os seus próprios irmãos. Olha que coisa. Para que não usurpasse o trono dele. Tem muita gente que sobe fazendo maldade. Tem muita gente que às vezes está no topo fazendo os outros de tapete. Mas não, Daniel não era assim. Daniel era diferente. Se a gente olhar para João Batista, o sucesso que esse homem teve no seu ministério, o sucesso que ele teve, né, lá no Rio Jordão, na sua pregação. Irmãos, ele disse: importa que ele cresça ou diminua. As pessoas precisam conhecer que a unção é de Deus, a capacidade é de Deus. Nós somos só instrumentos. Em nome de Jesus. Deus dá um dom para uma pessoa, a pessoa usada naquele dom para abençoar vidas. Não é para se achar. Porque se Deus tirar, meu Deus, o que seria da pessoa? Só que o dom de Deus é irrevogável, ele não tira. Deus é fiel. Por isso que é muito importante a nossa fidelidade com a unção que Deus nos deu. Mas a humildade é muito importante. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele fala isso aqui, que Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não fizesse dano a ele, porque foi achada nele inocência. Olha que coisa linda. Ele fala: não fez nada contra Deus e nem contra tu, ó rei Dario. Foi achada em mim inocência. Eu quero dizer algo para você. Às vezes você não está entendendo essa situação que você está enfrentando. Você não entende o porquê se levante na sua vida. O porquê estão tentando te prejudicar. E você está inocente na situação. Inventaram uma história de você, inventaram uma calúnia, fizeram fofoca contra você. E às vezes você foi até lançado na cova dos leões. Talvez você está nessa cova, só que eu quero te dizer que Deus não vai permitir. Porque quando você é inocente, Deus protege, Deus guarda, Deus fecha a boca dos leões. E tudo se torna ao contrário. Você não tem que ficar com medo e apavorado quando isso estiver acontecendo. De repente, o seu nome está na boca de alguém. De repente, alguém está falando algo contra você neste momento. Às vezes você até sabe, mas não retruque, não fale nada. O apóstolo Paulo disse: para mim tanto faz de ser julgado por vocês ou por qualquer outra pessoa. Quem me justifica é o Senhor. Deus tem muito anjo para enviar na vida de muitos servos de Deus. Pode ter certeza disso. Aqueles que estão esperando o pior acontecer, não vai acontecer o pior. Deus transforma a maldição em bênção, o mal em bem. Pode falar o que for, como aquela mulher de Potifar, levantou uma calúnia contra José, mas olha o que Deus fez. Nosso Senhor Jesus,
Quantas vezes tentaram culpar de algo que ele nunca fez? As pessoas que estão na boca de outras pessoas, por causa da sua inocência, por causa do seu sucesso, por causa do seu crescimento, eu quero dizer que a luz incomoda, pessoal. Eu quero dizer que o teu brilho incomoda o inferno. O diabo vai usar pessoas que até próximas de você para tentar te prejudicar. Às vezes para te lançar na cova dos leões, para que você fique preso e seja devorado seu ministério, sua vida, sua família, seu casamento, sua saúde. Mas eu quero dizer para você, não deixa isso abalar o seu emocional. De repente você está com o seu emocional abalado na igreja onde você congrega, porque estão falando mal de você, na empresa onde você trabalha, na rua onde você mora, na família. Espera o tempo. Deus está no controle. Se você estiver inocente neste caso, Deus vai fazer justiça. Em nome de Jesus, entrega nas mãos de Deus. Entrega. Porque Deus vai fechar a boca dos leões. Ah, mas estão falando ainda. Não se preocupe. Nada como o tempo. E diz ainda mais. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Que coisa linda, pessoal. E mandou tirar Daniel da cova. O rei muito se alegrou com a vitória de Daniel. Ah, eu me alegro. Eu me alegro com a vitória dos meus irmãos. Eu me alegro com o sucesso dos pastores que estão ali na palavra, dos obreiros, dos meus. Eu me alegro quando vem alguém e fala assim, olha a revelação que Deus me deu, a palavra. Eu me alegro. Às vezes tem coisas que Deus deu para a pessoa que não deu para mim não. E ali eu me alegro. Puxa, eu vejo aquela pessoa está crescendo. Olha que benção, aquela pessoa está tendo as revelações. Ou que glória, irmãos. Ou aquela pessoa que de repente estava por baixo, estava se sentindo um fracasso, estava se sentindo uma derrota, de repente a vitória vem. Oh, irmãos, que alegria. Aquela pessoa que tinha alguém na família que estava na cova das drogas, que estava no leito do hospital, que estava na cova do sofrimento e de repente Deus vai, faz uma reviravolta e muda esse cativeiro. Deus vem restitui aquilo que a pessoa perdeu. Ah, irmãos, isso é glorioso. Como não se alegrar, irmãos? Em nome de Jesus, a gente se entristece, a gente sente quando você vê uma pessoa que é íntima, que é sua colega, o seu irmão em Cristo, alguém que você ama, um parente seu, de repente o semblante meio caído, o semblante meio triste, você já fica sentindo o que aquela pessoa sente. Você até ora, oh Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas abençoa. É assim. E de repente, com o passar do tempo, a pessoa vem com semblantes sorrindo, alegre. É disso que nós estamos precisando, de pessoas assim. O rei se alegrou, ele não ficou triste, não. A gente não tem que ficar triste com o sucesso das pessoas, com o crescimento das pessoas. Não, eu posso, ele não, aquela pessoa não pode. Não, pode sim. Ah, aquela pessoa conquistou 10 casas, eu não tenho nenhuma. Glória a Deus. Ah, aquela pessoa conquistou aquilo, eu não tenho. Glória a Deus. Louvado seja Deus, nós temos que se alegrar. Em nome de Jesus. É que nem a gente tem um entendimento, né? Você já deve ter ouvido também de outros pregadores. Tem muitas pessoas, eu quero casar para ser feliz. Não! Você tem que casar para fazer outro feliz. Jesus falou assim, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Isso é palavra de Deus. E tem mais, que eu vou finalizar aqui. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Aqui está o segredo. Louvado seja Deus. Ele nunca deixou de crer em Deus mesmo quando foi injustiçado. Mesmo quando estavam tramando contra ele pelas costas. Nunca. Ele continuou crendo no Senhor, continuou orando, buscando, e Deus fez a obra. Irmãos, o diabo não gosta de ver ninguém orando. O diabo não gosta de ver ninguém buscando a Deus. Não gosta. Não tenha medo das ameaças. Continue buscando o Senhor. Você pode ser lançado lá na cova,
mas Deus vai te livrar de lá. Deus vai enviar um anjo, ele vai te proteger. Em nome de Jesus. Eu nunca me esqueço de um fato, de uma pessoa, isso é verídico que eu estou falando para você. Uma pessoa tentou prejudicar uma pessoa que Deus me usou para levantar, há muitos anos. E fez de tudo para prejudicar. E eu fiquei sabendo. Aí eu entrei em cena, não tem como, irmãos, você ficar de braços cruzados. Eu entrei em cena, em nome de Jesus, intercedi, lutei pela pessoa. Coisa séria. Aí a pessoa falou, mas o senhor fez isso? O senhor pode ser prejudicado. Eu falei, nós estamos agora na cova dos leões. Se for encontrada inocência, a senhora vai ver o livramento. Porque Deus conhece o coração. E livramento veio e teve uma reviravolta. A gente não tem que ter medo de ajudar as pessoas. A gente não tem que ter medo, irmãos. Mesmo se for, entre as perder alguma coisa, mas para salvar uma ovelha, salvar um ministério, a gente tem que fazer. Porque Deus sabe da motivação. Uma alma, um ministério é muito importante. Quantos ministérios não estão sendo exercidos por causa desses autoritários, desses que não deixam os outros brilharem, não deixam os outros crescerem, fica com medo de perder a posição. E prejudica, faz a cabeça desta pessoa, espalha a má fama da pessoa. Eu sei o que estou falando para vocês. E Deus sabe do meu coração, uma alma tem muita importância para mim. E muitas vezes coloquei minha cabeça a prêmio. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. É isso que nós devemos fazer. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Não fique preocupada com a língua fraudulenta e mentirosa, com as calúnias, com as ciladas, com as tramóias. Você não sabe o que está acontecendo. Ou de repente você já está até na boca do povo. De repente estão tentando prejudicar. Não tenha medo. Se é encontrado inocência em você, você vai ter livramento. Em nome de Jesus. Mas, porventura, houve um erro. Eu quero dizer também que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque tem muita gente chateada, muita gente triste, muita gente que guardou até uma mágoa porque foi provocada. Pisaram na bola com ela, foram injustas com ela e a pessoa acabou se chateando. Mas aí ela volta para a palavra de Deus, ela sabe que tem que perdoar de coração. Ela vai lá, confessa a Deus, pede perdão a Deus por aquele ressentimento em relação àquela pessoa. Deus purifica ela até de toda injustiça. Essa é a palavra, eu finalizo. Que Deus sempre vem encontrar inocência em nós. Sempre haverá livramento. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Senhor, como a Tua presença está tão forte. Oh, como é bom sentir o fluir do Teu Espírito. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que essa pessoa também seja envolvida agora por esta glória e por esta presença. Que a Tua unção seja derramada na vida dela. Abençoe em nome de Jesus sua casa, sua vida. E eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa que está sendo perseguida, que estão tramando contra ela, sendo usada pelo maligno, não vai prosperar essa ferramenta. O Senhor vai guardar mesmo se essa pessoa estiver na cova do leão, Deus, na fornalha de fogo, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor, meu Deus querido, Deus amado, dê vitória e muda a história. Aqueles que estão esperando a derrota, eles vão ver a vitória, eles vão ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. E dessas pessoas, essas pessoas que estão pelas costas tramando, tentando prejudicar, o Senhor diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nos maltratam. Nós oramos por essas pessoas, tenha misericórdia delas e que elas tenham um encontro contigo, em nome de Jesus. Mas, enquanto a nós, nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E nós vamos ver o mal se transformando em bem, a maldição se transformando em bênção, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus.
Tenho certeza que essa palavra foi bênção para mim, foi bênção para você. Deus está nos usando assim pela sua misericórdia com a palavra. Deus tem falado ao nosso coração. As lives têm sido abençoadas em o nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus também por aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos, que estão empregando a palavra com fidelidade, os obreiros que estão servindo a Deus, os membros que continuam servindo a Deus com fidelidade, com amor. Isso é muito importante. Nós somos um corpo. Não existe ninguém melhor do que o outro. Não existe. Eu preciso de você. Eu preciso dos obreiros, eu preciso dos membros, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou ter uma revelação que Deus me deu, mas vou dar para você essa revelação, já tem um tempo. Tem gente que fala assim, principalmente pregador, ele fala, nunca mais se esqueça disso que eu vou falar para você. Ele fala assim, eu não preciso de ninguém. Eu quero dizer que, será que ele tem todos os dons para não precisar de ninguém? Porque Jesus, tendo todos os dons do Espírito Santo, sendo Jesus, ele precisou. A gente precisa. Porque eu tenho um dom disso, outro tem um dom daquilo. É uma engrenagem, se encaixa, é um corpo. Essa mão precisa dessa mão. Louvado seja Deus. Uma hora eu prego mais sobre isto.